Então, nós estamos começando a gravação, a aula do dia 14 de março. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao exílio da Babilônia. Hoje eu até prometi para vocês um pequeno texto, eu vou pôr ainda, porque nós não terminamos. A hora que terminar esse exílio, eu vou postar um pequeno texto para que o pessoal possa entender esse exílio. Vou fazer aqui algumas memórias, antes de colocar ali, antes de colocar o PowerPoint, para ir facilitando a memorização. Se a gente vai gravando a memorização, a gente entende o processo como um todo. E para nós entendermos o exílio da Babilônia, nós precisamos entender dois aspectos, que para nós bastam. O primeiro aspecto é o aspecto histórico, né? Por que esse exílio aconteceu? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é o teológico. Qual foi a leitura que o povo de Deus fez desse exílio? Então são esses dois aspectos que nos importam aqui. Se a gente sair dessa aula com esses dois aspectos assim claros na cabeça, ou claros da cabeça, a gente vai entender o exílio. Então, dois aspectos. Quais são eles? Histórico e o aspecto teológico. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Recordar. Hoje nós vamos ficar presos no exílio da Babilônia. Então, o que foi esse exílio? E aí a questão histórica e a questão teológica, tá? Isso que importa. A questão teológica, ela está aqui na Bíblia, né? A leitura histórica está aqui, a histórica e teológica está na Bíblia, mas a Bíblia relata para nós mais o aspecto teológico. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu chamo a atenção de vocês aqui para prestar atenção em três profetas. Os três profetas que vão fazer a leitura teológica desse exílio. Quais são eles? O primeiro profeta, o Jeremias, né? E o mais falado deles nesse momento é o Jeremias. O profeta chamado Ezequiel e o profeta chamado segundo Deutero Isaías. O livro de Isaías, presta atenção no que eu vou dizer aqui, que é importante. Quando a gente pega a Bíblia nossa e abre a Bíblia, eu vou abrir aqui para a gente ver aqui. Eu abro a Bíblia aqui e vou procurar pelo profeta Isaías. E quando eu olho aqui, eu vou ver que o livro de Isaías é um livro bastante longo, tá? O livro de Isaías, ele tem aqui, pelo menos, só para que vocês entendam isso, o livro de Isaías, ele tem exatamente 66 capítulos. 66 capítulos. Esse Isaías não é um autor só, são três autores, tá? Nós chamamos o primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. O que fala do exílio é o segundo Isaías, né? O Deutero Isaías, segundo Isaías. Então esse é o que vai abordar sobre o exílio da Babilônia, ok? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho os profetas do exílio: Jeremias, Ezequiel, tá? O Ezequiel e aí o profeta Isaías, o segundo Isaías. Então, aqui de novo, está entrando aí o Rafael, só para a gente fazer essa memória. São três profetas do exílio. O primeiro profeta vai ser o Jeremias. O segundo profeta é o Ezequiel. Só um instante aqui, por favor. O segundo, o Ezequiel. E o terceiro, o Isaías. Guto, qual Isaías? O segundo Isaías, porque quem escreveu aquele livro que nós chamamos de Isaías são três personagens. Tem o primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. É o segundo Isaías que vai falar sobre o exílio, tá bom? Todos eles participaram. Dois foram levados para a Babilônia, só um não foi. Que foi o profeta Jeremias. O Jeremias, ele escreve a partir de Jerusalém. É o único que não escreve do exílio. E depois ele ele foge para o Egito. Eu vou explicar isso para vocês. Hoje vai morrer no Egito, tá bom? Então são esses três profetas. Então esse é um passo importante. Então nós estamos aqui, para quem está chegando agora, nós estamos aqui falando que ao estudar o exílio da Babilônia, nós temos que ficar claro dois aspectos, o aspecto histórico e o aspecto teológico. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? O aspecto histórico e o aspecto teológico. E esses dois aspectos nós vamos encontrar nesses livros que nós estamos aqui apontando. Além desses livros que nós estamos falando, quais são os profetas que vão falar do exílio e que vão fazer a leitura teológica desse exílio, porque esses profetas eles querem entender o que está acontecendo. Serão três profetas, como eu estou falando aqui. O primeiro profeta, o Jeremias, o segundo profeta, o Ezequiel, e o terceiro profeta chamado aí
segundo Isaías, tá? Eu vou colocar só Isaías aqui para não confundir vocês nesse momento. Além desses 3 profetas que abordaram sobre o exílio, outros livros vão falar desse exílio também, como o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, já o próprio nome já fala, ele foi escrito exatamente na segunda deportação, tá? Da segunda deportação, chamado livro das Lamentações. E existe um salmo também que virou uma música, tem uma música internacional que vocês conhecem ela, até citei ela para vocês na última aula, que é o Salmo 137, foi escrito também para mostrar um pouco a realidade do povo que estava no exílio. Vamos começar com a parte histórica e depois eu vou então para a parte chamada a parte teológica. Nós, quando falamos do exílio da Babilônia, nós falamos de 3 grandes deportações. Na verdade, 2 grandes deportações e uma outra que quase nem se fala no texto bíblico. A primeira deportação, eu vou falar os anos, depois a gente vai lá nos textos, tá? Para a gente entender a questão histórica. A primeira deportação foi o ano de 597. Então, essa foi a primeira. O exílio começa mesmo no ano de 597. A primeira deportação. Nessa deportação, nós vimos na última aula, serão levados para o cativeiro o rei chamado Jeoaquim, a esposa dele, e as lideranças civis e militares. Esses vão para a Babilônia, tá bom? A segunda deportação, aí existe uma dúvida se foi o ano 587 e 586. Por isso, quando vocês vão ler história, estudar história, vai aparecer sempre o ano 587/86. Nós não sabemos se foi o 587 ou 586, embora os historiadores acreditem mais na primeira data, 587. Nessa segunda deportação, será morto aí um rei que estava em Israel, chamado Sedecias. Ele vai ser, na verdade, levado para uma cidade síria chamada Hebla. Ali em Hebla ele vai ver ser morto na frente ali os filhos dele. Depois ele vai ser deportado para a Babilônia e ali na Babilônia vai morrer, tá? Esse rei chamado Sedecias. Essa segunda deportação, eu vou explicar por que aconteceu essa segunda deportação. Então, a primeira deportação, está entrando aqui também a Flávia. Então, para quem está entrando, nós estamos hoje estudando o exílio da Babilônia. Então, a primeira deportação, o ano 597, para a Babilônia. Segunda deportação, ano 587. E eu vou explicar daqui a pouco as causas dessas deportações, porque a primeira, porque a segunda. E a terceira deportação, ano 582. Então foram essas as deportações. Quais os anos? São 3 deportações. Eu vou hoje bem pedagógico para a gente gravar essas questões. Então o exílio da Babilônia ele aconteceu em 3 etapas. Primeira etapa, 597. Segunda etapa, 587, quer dizer, 10 anos depois da segunda deportação. E a terceira deportação, 582. São 3 deportações desse povo. Para facilitar para vocês, quem é que foi o grupo específico que vão ser deportados? Geralmente as lideranças, tá? Na primeira deportação de 597, como eu falei para vocês, o rei Jeoaquim. Ele, os militares e os civis, as lideranças. Na segunda deportação de 587 vai ser o rei Sedecias, que na verdade os judeus não consideram ele como rei não, porque ele, no princípio, ele foi um rei colocado, ele era tio do Joaquim, foi colocado ali em Jerusalém a mando do rei babilônico. Quem era o rei babilônico que fez a deportação? Nabucodonosor. Vocês já viram bastante escrever isso na Bíblia, né? Ele é chamado de Nabucodonosor II, porque, segundo os babilônicos, já muito antes tinha um rei chamado Nabucodonosor I. Então esse Nabucodonosor II, ele vai também levar esse Sedecias, vou explicar por que ele se tornou rebelde, e aí vai ser levado para a Babilônia. E aí depois o terceiro grupo de 582 aconteceu porque houve aí a morte do rei vassalo chamado Godolias. Ele vai ser morto e aí a Babilônia de novo leva parte da população para a Babilônia. Um ponto importante para vocês entenderem, é isso que conta. Então só estou frisando quais foram as 3 deportações: 597, 587 e 582. Quem foi o rei da Babilônia que faz todo esse processo? O rei chamado Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor, ele será o rei
responsável por essas deportações. Ele aparece bastante na Bíblia nossa, aí a gente vai sempre ler isso. O que é importante aqui, nesse momento, é que é a elite que está sendo transportada, a elite que vai para a Babilônia, deixando os camponeses. Qual que é a lógica da Babilônia em deixar os camponeses? Porque os camponeses não têm força política de se organizarem. Enquanto parte da elite ficava, eles se organizavam. Por isso que houveram três deportações. Três deportações. Porque a elite parte da elite ficou lá. E essa elite tentou se organizar, e por isso que aconteceu essas três deportações. Na última, em 582, fica apenas a população camponesa. Ele deixa essa população camponesa e ela não tem força para se legitimar nem se organizar. E essa foi a tentativa em relação a isso. Outro ponto importante para vocês, e aí eu estou fazendo assim uma memória para ficar bem claro na cabeça. Quando é que o reino, o estado de Judá desaparece? Na segunda deportação. Na segunda deportação, o rei Nabucodonosor vai mandar um general. Esse general vai sitiar Jerusalém por 2 anos. Ao entrar em Jerusalém, ele vai queimar o templo, destruir a cidade. Então, ou seja, a cidade fica acabada, o reino desaparece. Tá? Então, na segunda deportação, o reino de Judá desaparece. Completamente nessa segunda deportação. É o fim do estado de Judá. Tá? Na segunda deportação. Guto, quando que termina o exílio da Babilônia? Então, o rei Ciro, um rei Meda é persa, tá? Ele vai, então, em 539, vencer não é mais o Nabucodonosor. Eu vou falar daqui a pouco para vocês do rei que estava no poder. Chama Nabonido que estava no poder. Ele vence esse Nabonido e permite que a população judaica volte, não só a população judaica, mas como todas as outras populações retornem para casa, tá? Então o Ciro, ele vai permitir o retorno da população que se tornou exilada. Um ponto importante, o Ciro, então, da independência aos judeus? Não, os judeus passarão a ser chamados aí de estado vassalo dos persas. Nunca mais, isso é importante observar, nunca mais os judeus conseguiram a sua liberdade. Então, agora, quando eles estavam exilados, eles estavam no poder da Babilônia. Depois eles retornam para sua terra, mas como estado vassalo, quer dizer, estado dependente da Babilônia, da Pérsia. Tinha que pagar impostos para a Pérsia. Tá? Tinha que pagar impostos para a Pérsia. Então a situação deles não melhoraram muito assim não, tá? Ou não melhorou muito essa situação. Outra coisa importante, com essa invasão da Babilônia, não só a cidade de Jerusalém foi destruída, mas todas as cidades fortificadas, os babilônicos destruíram. Não foi só uma incursão a Jerusalém. Todas as cidades da Terra Santa foram destruídas. Aquelas que tinham muralhas, que tinham fortalezas, foram destruídas. A economia se declinou, a fome chegou, né? Então foi um período muito difícil, tanto para a parte que estava deportada, como também para aqueles que ficaram. Então, os livros que são escritos a partir de 2 locais. Isso é importante para vocês, os textos bíblicos. Vai ter textos bíblicos escritos do exílio e terão textos escritos a partir de Jerusalém. Tá? Então, a partir da visão dos deportados e a partir da visão daqueles que ficaram. O Jeremias, por exemplo, ele escreve a partir daqueles que ficaram em Jerusalém. Então, o profeta Jeremias, ele escreve a partir de Jerusalém. O profeta Isaías e o profeta Ezequiel escrevem a partir da Babilônia, dos que estão lá. Então são os livros que vão ser publicados nesse momento. Mas de qualquer forma, então ponto importante da história. Daqui a pouco a gente retorna na história. E teologicamente, qual é a perspectiva teológica dessa questão? Um ponto muito, muito importante que nós temos que notar é que o exílio da Babilônia derrubou 2 grandes dogmas dos judeus. Tá? Vou repetir porque isso aqui é muito importante na questão bíblica. O exílio da Babilônia derrubou 2 grandes dogmas da concepção teológica judaica. Qual é o primeiro dogma? Que Deus de Israel ele era invencível. Que nenhum povo encostaria a mão no povo judeu. Então, ao ser derrotado pelos babilônicos, ficou a impressão de que o Deus de Israel não era tão forte assim. Tá? Esse foi um ponto importante, que o povo começa, inclusive, a pensar em abandonar a sua religião. Pessoal, no passado, a cidade e os deuses, ou Deus, estão muito ligados. A derrota de uma cidade é a derrota da divindade. Então, se
se Judá foi derrotado, na cabeça das pessoas, Javé também foi derrotado. Então aquela ideia de que Javé não deixaria o seu povo ser destruído, caiu por terra. E o segundo dogma teológico importante que os babilônicos derrubam é a questão da eleição davídica, quer dizer, que através de Davi eles seriam sempre fortes. Agora não existe mais monarquia, acabou a monarquia, porque o que existe agora é uma série de reis vassalos da Babilônia e depois vassalo do Império Persa, e depois vassalo do Império Grego e depois vassalo do Império Romano. Vocês perceberam? Quer dizer, aquela visão davídica de que através de Davi nós seríamos... Oi? Aquela questão que a partir de Davi nós seremos fortes, também cai. Então, qual é a questão do povo? O povo, teologicamente falando, o povo ele ficou bastante angustiado, bastante decepcionado, fazendo a leitura que Deus, na verdade, não era tão forte assim, que Deus não olhava para o destino deles, que Deus não se importava mais com eles, que Deus havia abandonado esse povo. Essa foi a sensação que esse povo colocou. E por que Deus fez isso com eles? Eles não sabiam explicar. Aí vem os profetas, os 3 que eu citei. Quais são os 3 para quem está chegando agora? Os 3 profetas que tentam explicar essa realidade. Jeremias, Ezequiel e aí o profeta Isaías. Eles vão dizer que Deus continua Deus, que a responsabilidade pelo exílio foi do próprio povo que abandonou as leis. Foi do próprio povo que abandonou a aliança com Deus. Então, ou seja, é como se Deus estivesse permitindo esse castigo para que o povo percebesse a importância da lei. Então, essa foi a leitura que esse povo, que esses profetas foram fazendo. Que esse povo estava sendo punido pela sua infidelidade. Que esse povo estava sendo punido porque adoraram outros deuses. Que esqueceram a lei de Moisés. Que esse povo mantinha um culto de fachada. Essa foi a denúncia dos 3 profetas que vão aparecendo. Então essa foi a leitura teológica. E interessante que Jeremias, quase todos eles mantinham a ideia de um retorno que, né, poderia mudar as coisas, mas para que as coisas mudassem, o ser humano tinha que mudar, principalmente o ser humano individual. Como fazer isso? Esse era um ponto importante, né? Aí, como eles estavam no exílio, o bom do exílio foi que esse povo judeu, eles ficaram agrupados em famílias. Eles não foram desmembrados das suas famílias. Os anciãos e os sacerdotes, então, foram responsáveis por manter a tentativa, que conseguiram, tá? Já estou adiantando, de manter a fidelidade desse povo, a identidade desse Deus. E eles fizeram isso através de 3 coisas. Isso que é importante na questão bíblica, hein? Então, esses anciãos, enquanto o povo estava no exílio, eles tinham que manter 3 coisas para manter a identidade desse povo, para que esse povo não caísse na tentação da idolatria. E muitos caíram. Tá? Quais foram as 3 coisas que esses anciãos fizeram lá no exílio para que o povo não perdesse a sua identidade enquanto povo? Grava bem isso, que agora hoje vocês vão entender bem a teologia judaica. Primeiro ponto, a sacralização do sábado. O sábado se tornou sagrado para esses judeus. Tá bom? Grave isso aqui, depois eu quero retornar nessa questão. Então, a obediência ao sábado. Você quer ser judeu? Tem que guardar o sábado. Tá bom? Se você é judeu, tem que guardar o sábado. Segundo ponto. Se você é judeu, você precisa fazer a circuncisão. Então a circuncisão se tornou uma marca isso na questão masculina. Lógico, porque a circuncisão é tirar um pedaço da pele do pênis, e que fala que isso é para dizer que as pessoas pertencem à raça de Abraão. Tá? Então, mais do que pureza étnica, porque as pessoas falam, isso é pureza de higiene, mais do que isso, a circuncisão tem um aspecto teológico importante. Nós somos da raça de Abraão, pertencemos à promessa de Abraão. Então, seja a circuncisão, ela vai ser essa marca do povo judeu. Qual que é o terceiro ponto?
a obediência à lei de Moisés. A obediência à lei de Moisés. Tá, mas eu estou no exílio, como é que eu sei qual é a lei de Moisés? Não existe mais textos, os textos foram queimados, foram destruídos. Aí no exílio começa a se escrever de novo. Começa a se escrever. Por isso que quase toda a Bíblia ela é escrita nesse período do exílio um pouquinho depois. Então no exílio as pessoas, para não esquecer essa memória do culto, essa memória das leis para trás, a memória dos antepassados, a memória de Davi, a memória do Salomão, a memória do Moisés, eles começam a reescrever aquilo que estava na memória deles. Então boa parte dos textos que nós conhecemos bíblico hoje, eles são 800 anos depois dos episódios que tinham acontecido. Então é uma memória do passado. Eles vão escrever nesses livros como memória daquilo que eles guardavam na cabeça para não perder. Então vou fazer esse parênteses agora importante, vou fazer uma reflexão de teologia para vocês. Uma reflexão para vocês entenderem isso. Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu abro o livro de Gênesis, no capítulo 1, eu estou lendo o livro de Gênesis, eu vou perceber que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansa. Ah, então aqui agora eu já estou entendendo. Esse texto foi escrito aonde? Na Babilônia. Na Babilônia, para fortalecer o sábado. E Deus descansou no sábado. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o texto... O Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, nós sabemos isso hoje através dos biblistas, ele é um livro que nós chamamos de sacerdotal. Foi escrito pelos sacerdotes para reforçar a identidade judaica no exílio. Ah, Guto, então quer dizer que o primeiro capítulo de Gênesis foi escrito bem depois do capítulo 2? Sim. O primeiro texto da criação é o capítulo 2 de Gênesis. Tá? É o capítulo 2, a tradição já vista, lá da época do Davi, do Salomão. Tá? O primeiro texto, porque são 2 textos de criação, tá? Não sei se vocês sabem disso. Na nossa Bíblia tem 2 criações. A criação do capítulo 1 de Gênesis e a criação do capítulo 2 de Gênesis. A do capítulo 2 de Gênesis foi escrito primeiro, lá na época do Salomão, do Davi e do Salomão. Tá? Lá no século X. 500 anos depois... foi-se escrita uma segunda criação a partir daqueles que estavam no exílio da Babilônia. O que eles queriam reforçar com isso? A identidade judaica. O sábado foi feito para louvar a Deus. Então os judeus aqui eles não estão preocupados em dizer da criação. O livro 1 de Gênesis, eles não querem, o judeu que está escrevendo, os sacerdotes, mais do que dizer que Deus é criador, que para eles é sim, criador, eles querem falar sobre descanso. Por que o sábado é sagrado? Porque foi o dia que Deus descansou. E com isso todos nós temos que fazer o quê? Parar e agradecer a Deus por tudo. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou lá no exílio, para não perder a minha identidade. Então a primeira identidade judaica, não esqueçam disso, a primeira identidade judaica no exílio foi guardar o sábado. Aí alguém perguntou lá no exílio, mas quem mandou guardar esse sábado? Aí alguém fez memória de quem? Do Moisés. Voltou lá atrás do Moisés. E aí percebeu que Deus tinha deixado mandamentos. E um desses mandamentos era guardar o sábado. Guto, então esse texto foi escrito na época do Moisés? Não, é isso que eu estou dizendo para vocês. Esse texto do Moisés, das leis mosaicas, foi escrito no exílio também. Olhando para trás, para justificar o sábado como sagrado, os judeus vão dizer, foi o próprio Deus que nos deu para guardar o sábado desde Moisés. Isso era a memória que eles estavam fazendo, olhando para trás. Olhando para trás quanto tempo? 800 anos. 800 anos olhando para trás e dizendo, o sábado é sagrado porque Deus descansou e porque uma lei divina, foi Deus que nos deu esse sábado. Ok? Então esse é o primeiro ponto importante. Para que nós não percamos a nossa identidade na Babilônia, para que a gente continue firme na nossa identidade e fiéis a Deus, isso que é importante, fiéis a Deus, precisamos guardar o sábado. Então é a sacralização do sábado como sagrado. Tá? A sacralização do sábado como sagrado. Segundo ponto é o seguinte, Deus não esqueceu a aliança com a gente não, pessoal. Nós estamos aqui justamente porque nós é que esquecemos dessa aliança, não foi Deus. Então, ou seja, nós precisamos manter essa aliança. E um dos pontos dessa aliança é a marca de Deus em Abraão. É o sinal que Deus deixou a Abraão, que é a circuncisão. Então, quem quer continuar fiel a Deus, precisa fazer a circuncisão. Como a religião judaica ela é masculina, todos os homens com 8 dias de idade tinham que fazer essa circuncisão. Tá? Então, a circuncisão
foi a marca dessa lembrança da aliança, que Deus não esqueceu a aliança com a gente. E a terceira que eu falei para vocês é, nós não podemos esquecer a lei de Moisés. Está criando aí, turma, eu vou usar esse termo de novo para vocês não esquecerem esse termo mais. Está se criando aí no exílio a teologia deuteronomista. O que é a teologia deuteronomista? É a teologia do Moisés. É a teologia que se mantém fiéis às leis de Moisés. É a teologia que lê a libertação de Deus a partir de Moisés e esse Deus que deixa leis para que nós possamos cumprir. É aquilo que Deus falou para Moisés: se vocês querem ser meu povo, ótimo, eu serei o seu Deus, mas vocês têm que cumprir alguns fundamentos, algumas regras. Nós chamamos isso de Deuteronômio. Deuto, segundo, nomos, leis, segundo as leis. Então, uma teologia deuteronomista é uma teologia que se constrói uma identidade de povo a partir da fidelidade das leis deixada a Moisés. No início, os judeus achavam que os 5 primeiros livros da Bíblia tinham sido escritos por Moisés. Hoje nós sabemos que não foi, mas por muito tempo se acreditou nisso. Então, ser fiéis a esses 5 livros é isso que nós chamamos de teologia deuteronomista. Então, presta atenção aqui agora. Se eu digo o seguinte, o que é ser fiel à teologia deuteronomista? É ser fiel à Torá, os 5 primeiros livros da Escritura. Tá? Os 5 primeiros livros da Escritura. Isso se a gente fizer isso, nós vamos sair desse exílio. Alguém vai perguntar, mas como nós vamos sair? Nós estamos aqui, né? Alguém vai lembrar. Lembra do Moisés, que o povo ficou 400 e tantos anos como escravo? Nós não saímos de lá? Também agora nós vamos sair. Tá? Então essa é a teologia que está sendo construída no exílio. Quais os pontos? Vou voltar aqui. Primeiro ponto. Um povo que questiona o seu Deus. Um povo que fala, Deus esqueceu de nós. Deus não olha para nós. Angústia, desespero, decepção. Esse foi o primeiro sinal dessa relação do exílio. Deus não é tão forte assim. Nosso Deus... E esse povo é interessante. No início eles cedem à tentação. Eles querem mudar de religião. Eles já não acreditam mais nesse Deus. Esse Deus foi o responsável por eles estarem exilados. Vem os profetas. Quais são os profetas? Repetindo para vocês que chegaram depois. São 3 profetas do exílio. Jeremias, Isaías e Ezequiel vai dizer, não foi Deus que errou contra nós. Fomos nós que erramos contra Deus. Fomos nós. Fomos infiéis. Fomos idólatras. Esquecemos a lei. Fomos imorais. Tudo isso. E Deus então está nos castigando. Então Deus permitiu esse castigo para que a gente aprendesse. Como fazer para a gente voltar? Primeiro ponto, voltar a ser fiel à lei. Individualmente, não mais como grupo. O grupo não existe mais. Esse grupo, essa questão de comunidade judaica não existe mais. Existe eu. Cada um, os profetas falam, cada um individualmente volte-se para Deus. Cada um. Aqui está nascendo, pessoal, uma nova visão religiosa do judaísmo. Antes era uma visão mais comunitária. A partir do exílio, uma visão mais pessoal. Cada um volte-se para esse Deus. Essa é a fala desses profetas. Segundo, guardar o sábado. Lei. Terceiro, fazer a circuncisão. Lei. Então tentou se manter essa fidelidade. E eles conseguiram essa identidade? Conseguiram. Porque quando retornam, essa identidade vai estar clara na cabeça deles. Tá bom? Foi isso que salvou o povo. Não só salvou esse povo, mas criou o que nós chamamos de judaísmo. O judaísmo, portanto, é fruto dessa questão pós-exílio. Do pós-exílio. Isso é o judaísmo hoje, tá? Então o judaísmo, ele é justamente essas consequências dessa fidelidade que eles tiveram pós-exílio, ok? E esses pontos são importantes. Então se você estiver lendo a Bíblia, a tua Bíblia lá no Antigo Testamento, qualquer lugar você vê a valorização do sábado, saiba que é um documento do exílio. Da circuncisão, documento do exílio. Tá? Então esses livros foram escritos nesse momento aí em que esse povo está no exílio. Eu vou agora falar um pouco da questão histórica, vou voltar lá e aí a gente vai então já entrando nessa dimensão fundamental da compreensão do exílio. Então o exílio da Babilônia, para quem chegou depois, ele vai do ano de 597 a 539. 597 a 539. São 3 deportações, deportação de 597, deportação de 587 e de 582. Quem é que começou esse processo? Foi um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Ele não tinha nada contra os judeus. O problema do Nabucodonosor era contra o Egito. O problema dele era contra o Egito, não era contra os judeus. Só que os judeus usaram o Egito para se fortalecer. E em 601, a Babilônia venceu o Egito. E os judeus eles voltam contra a Babilônia. E aí vai ter a primeira deportação. Em 597. Tá? Esse rei Jeoaquim, que era neto do Josias. Josias, para quem não lembra, foi aquele que fez a reforma. Vamos ver se a gente está lembrando bem as coisas. Vamos sempre bater nisso. Qual foi a reforma do Josias? A reforma do Josias foi acabar com a idolatria na Terra Santa. Destruir templos, imagens e resgatar o judaísmo. A fidelidade ao Deus Javé. Tá? Essa foi a reforma do rei Josias. Esse Jeoaquim é neto dele. Ele foi bastante criticado pelo Jeremias. Pegando aqui o Jeremias como leitura, pessoal, Jeremias foi o profeta que falou assim, não adianta, é melhor vocês ficarem quietos, não batam de frente contra a Babilônia. Essa foi a fala do Jeremias. Não batam de frente com a Babilônia, é melhor se submeter. Isso é castigo de Deus, então nem adianta. Por isso ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi preso. O Jeremias era um profeta não aceito na elite judaica. Ele dizia, não adianta a gente bater não adianta a gente bater contra esse rei babilônico. É melhor aceitar. E depois ele faz uma grande crítica. Outra coisa que o Jeremias foi bastante perseguido, que ele fez uma crítica bastante forte a esse rei chamado Jeoaquim. Ele faz uma crítica muito forte a esse rei judeu, dizendo que ele era imoral, que ele era ganancioso, que ele era tudo de ruim que existia, que esqueceu a reforma do avô dele, tá? Então, foi bastante criticado. Em 595, houve uma rebelião lá na Babilônia e os judeus acharam que podiam enfrentar a Babilônia de novo. Não deu certo. Aí quem estava no lugar já não era mais o Joaquim, porque o Joaquim tinha ido para a Babilônia como na primeira deportação. Quem estava no lugar dele era um tio dele chamado Sedecias. Teve que ir lá na Babilônia pedir perdão para Nabucodonosor e ficar fiel a ele de novo. Só que no ano de 589, o Egito prometeu ajudar o Egito prometeu ajudar o reino de Judá contra os babilônicos. Eles acreditaram nisso, fizeram a revolta. Os babilônicos foram de novo lá, sitiaram Jerusalém por 2 anos e levaram o segundo grupo para Babilônia. Nesse momento, esse Sedecias vai ser levado para Rébala, vai ficar cego, eles furam o olho dele, mata os filhos dele e vai levar ele para a Babilônia e vai ser morto na Babilônia. Essa foi a segunda. A terceira, especificamente, aconteceu porque o rei chamado Godolias, que era um rei vassalo, ele foi assassinado em Jerusalém. A Babilônia não gostou disso e levou a população cativa de novo. Foram as três deportações que existiram historicamente. Isso aqui tudo que eu estou falando eu coloquei no PowerPoint, tá? Eu não quero passar o PowerPoint para a gente não tirar a atenção de vocês. E por fim, quando o rei agora babilônico era um homem chamado Nabônido, tá? É o nome dele? Nabônido. Ele era o rei da Babilônia. Ele vai ser vencido aí pelo rei persa chamado Ciro em 539. E aí o Ciro permite voltar o povo judeu para a terra prometida. Inclusive aceita que eles reconstruam o templo que foi destruído. Quero fazer mais um último ponto aqui para a gente bater um papo. Um último ponto importante. Como é que os judeus ficaram no exílio babilônia? São praticamente os judeus, parte do grupo que foi deportado trabalham na agricultura e na pecuária. Tá? O segundo grupo trabalhou depois no comércio. O terceiro, a elite ficou no palácio, até recebendo salário por isso. Tá? A elite. Então essa foi a visão. E lá na Palestina? Na Palestina ficou apenas os agricultores. O templo de Jerusalém, mesmo queimado, mesmo destruído, atraía ainda pessoas. As pessoas acreditavam que ali ainda estava Deus e rezavam ainda nele. E esperavam uma restauração desse templo que tinha sido destruído e queimado. Tá? Estou dizendo quando que o templo foi queimado? Foi na segunda deportação. Tá? Na segunda deportação, o templo de Jerusalém foi queimado e foi destruído. Quando aconteceu isso? Em 587. Em 587 esse templo foi destruído. Grava que eu vou dizer uma coisa bacaninha para vocês entenderem hoje o capítulo 11 da Bíblia de vocês, do Gênesis. Se você abrir o seu livro de Gênesis lá no capítulo 11,
Deixa eu pegar aqui direitinho, capítulo 11 de Gênesis. Pam, pam, pam. Só buscar aqui porque minha Bíblia é fininha. Só um minutinho. No capítulo 11 de Gênesis está escrito assim, a Torre de Babel. Pode pegar aí, a Torre de Babel. Capítulo 11 da nossa Bíblia, Torre de Babel. Acontece que o povo que chegou na Babilônia, eles admiraram muito da grandiosidade da cidade. Eles não conheciam uma cidade tão grande. A Babilônia era um império. E aí tinham o templo ao deus Marduk, tá? O templo ao deus Marduk. Esse templo era chamado de zigurate. O que é zigurate? É um templo feito com escadas do lado. E era muito alto. E logicamente que não era apenas a população judaica de Judá que estava na Babilônia. Existiam povos de vários lugares. E nem sempre esses povos se entendiam, né? E não se entendiam na construção desse zigurate. Então, os judeus usam dessa visão, os que estão na Babilônia, usam dessa visão para dizer que, com a vitória do Ciro, que essa torre de Babel seria destruída. E foi destruída mesmo pelo Ciro, o rei da Pérsia. Então, o falar em língua diferente é porque as pessoas não se entendiam ali, não se entendiam nessa construção. Eu vou mostrar para vocês agora o zigurate, para vocês verem o que é um zigurate aqui. Deixa eu colocar aqui. Só um instante. Isso é um zigurate. Aí está a Torre de Babel. Torre de Babel nada mais é do que um templo dedicado às divindades babilônicas, e a principal divindade era Marduk, o deus criador, tá bom? Então veja bem as escadas que você vai subindo nela. Na Bíblia fala que foi construído e aí Deus destruiu. Não foi Deus que destruiu, na verdade foi o Ciro, mas eles fazem essa leitura de que foi uma punição de Deus aos babilônicos. Os dois deuses principais dos babilônicos estão aqui, ó. Eu vou colocar o nome para vocês verem aqui, ó. O primeiro é o Marduk, né? Deixa eu só pegar eles aqui para vocês verem. Só uma coisa importante, a língua que se falava na Babilônia era o aramaico, a língua dos semitas. Por isso que os judeus também, além de falar o hebraico, falava também o aramaico. E uma parte da Bíblia em aramaico dos judeus foi escrita justamente na Babilônia. O principal deus deles era o Bel Marduk, Bel é céu, e o Nebo. Por isso que todos os reis têm um nome começando com Nebo ou Nabo, Nabucodonosor e assim por diante, tá? Nebo significa sabedoria, sabedoria. Então, ou seja, Nebo era o filho do Marduk, que são os dois principais deuses. Mas eles tinham vários templos. Só em torno desse zigurate central tinha mais de 50 templos. E os babilônicos respeitavam. A grande festa religiosa dos babilônicos era justamente um festival que unia todos os deuses de todas as nações conquistadas. Tá? Então é só para que a gente entenda aí que os babilônicos respeitavam essas divindades. Então são os dois principais deuses que ali estavam. Eu queria abrir um parênteses aqui que não está na aula de hoje, mas eu gostaria de falar isso para vocês. Os judeus, eles viveram durante 597 a 539, mais de 40 anos na Babilônia. E um ponto importante nessa situação, que os judeus, eles foram bastante influenciados pela cultura e religião babilônica. Por exemplo, até hoje o calendário judaico, os judeus não seguem o calendário romano não, tá? O calendário judaico até hoje veio da Babilônia. Os nomes, por exemplo, Jesus, a Páscoa judaica é 14 Nisan. Nisan é o nome do mês. De onde vem Nisan? Vem da Babilônia. Todos os meses do calendário judaico até hoje são babilônicos. Eles adotaram do aramaico babilônico. Até hoje, tá, pessoal? Até hoje. Então o calendário civil israelense até hoje, ele segue os deuses... a língua aramaica babilônica. Isso é um ponto importante. Segundo, até o século VI, os judeus desconheciam a ideia de anjos. Eles não sabiam dessa existência de anjos. Onde eles aprenderam essa existência dos anjos? Com os babilônicos. Então essa ideia de anjos, ela só entra na teologia judaica no período da Babilônia para frente.
antes não existiam. Então eu vi na Bíblia a palavra anjo, está escrito na Bíblia, em qualquer lugar que você vê a palavra anjo, isso no Antigo Testamento, tá? De onde veio isso? Do período babilônico, ou do exílio para frente, tá bom? Com isso eu estou dizendo para vocês a criação, inclusive, de um anjo diabólico chamado aí Satã. Então, seja, o demônio, essa visão do demônio enquanto anjo, ele veio da Babilônia, a partir dessa inserção dos judeus na Babilônia, tá? Eles não sabiam essa existência de anjos. Então, a teologia angelical, ela é fruto dessa ida dos judeus para a Babilônia. Mas nem todos os judeus acreditavam em anjos. Vou dar um exemplo da época de Jesus. Existe um grupo chamado de saduceus, e eles não acreditavam em anjos. Eles vão dizer que isso é novidade da Babilônia. Então os saduceus, eles não acreditavam nem na ressurreição, e muito menos em anjos. É uma grande briga, inclusive, com os fariseus. Você sabe que os fariseus também é da época de Jesus. Fariseus e saduceus, teologicamente, eles não se encontravam, por quê? Por causa dessas novidades. Os fariseus, eles acreditavam em anjos, em demônios, em ressurreição, em Messias. Os saduceus, não. O Paulo de Tarso, ele é um fariseu. Ele acredita em ressurreição, ele acredita em anjos, ele acredita em demônio. Tá? Ele foi influenciado por esse grupo babilônico, vamos dizer assim, pelos judeus que viveram na Babilônia. E os saduceus não. Os saduceus não aceitam essa ideia de anjos, demônios, ressurreição, Messias. E aí vem a briga deles, história. Tem até uma pergunta que os saduceus fazem para Jesus. Se existe a ressurreição dos mortos, a pergunta é, uma mulher que casou sete vezes, de quem ela será mulher na vida eterna? É aquela resposta de Jesus, no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Tá? Ele vai explicar isso. Aí Jesus ainda dá uma na deles. Se não existisse ressurreição, por que vocês falam que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Essa é a resposta que Jesus vai dar para os saduceus. Tá bom? Eu vou abrir aqui então agora. Terminemos aqui o exílio da Babilônia, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o pós-exílio. Então o exílio da Babilônia foi um período de 597 a 539. Os judeus que foram achavam que Deus tinha abandonado eles, que Deus não era tão forte assim, ficaram angustiados, tristes. Os profetas vêm dizendo que isso é uma punição de Deus, a idolatria deles, eles é uma esposa infiel, como diz o livro de Oséias. Oséias usa muito essa figura da esposa infiel, o profeta Oséias. Nós somos uma esposa infiel, Deus nos puniu, Deus nos castigou pela nossa idolatria, pelo nosso pecado, por ter abandonado a lei. Essa vai ser a leitura dos profetas, principalmente 3 profetas que eu falei para vocês aqui, Jeremias, Ezequiel e o Isaías. E eles vão dizer que tudo isso é fruto da nossa infidelidade, Deus nunca nos abandonou, e que nós individualmente devemos voltar à lei de Moisés, que é a lei deuteronomista, devemos guardar o sábado, guardar a identidade nossa através da circuncisão. O que esses homens estão querendo é o quê? Que eles não percam a identidade, tá bom? E essa foi a leitura que eles vão fazer. Mas principalmente a visão foi bastante... Os profetas foram bastante trágicos nessa situação. Que não tem como, foi a nossa culpa que nos fez estar nessa situação. E aí vai se criando todo um corpo deuteronomístico, vai se criando então o judaísmo. O judaísmo ele é fruto dessa ida ao exílio, depois o pós-exílio vai reconstituir esse judaísmo. O templo foi destruído, foi queimado, o povo que ficou foi um povo de camponês, a idolatria também ela começou a se misturar, tanto dentro como fora de Israel, ok? Vou abrir para perguntas que vocês possam fazer aí. E aí eu vou passar o texto. Hoje a aula eu estou gravando. A outra aula eu gravei também, só que ela ficou apagada. Mas o nosso amigo Mauro, ele gravou e vai postar ela também. Tá? Vocês vão ter 2 aulas gravadas e o PowerPoint aí para vocês. E eu ainda vou mandar o texto. Eu só estou esperando terminar o exílio para mandar o texto completo. Podem abrir então para pergunta. Eu vou parar a gravação nesse momento.